A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical aqui no nosso canal Boas Notícias. Estamos começando mais um trimestre, é o segundo trimestre deste ano de 2023 e nós vamos tratar nesse trimestre sobre a família. As lições serão voltadas para o relacionamento familiar. Então aqui, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Pronto, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E pastor Helenay Cabral é o comentarista deste segundo trimestre de 2023. E a nossa primeira lição, para 2 de abril de 2023, o assunto é quando a família age por conta própria. Quando a família age por conta própria. O texto áureo da nossa lição diz assim: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis 17, 19. Verdade prática. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. As consequências são inevitáveis. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 12, versículos 1 ao 3, e também o capítulo 16, versículos 1 ao 5. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entregou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois eu, em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Bom, a nossa palavra-chave desta lição é família. Família. E diz a introdução: ao longo deste trimestre, estudaremos assuntos relacionados à família. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldias, porfias, mentira, mágoas e educação de filhos, dentre outros. Então teremos um trimestre rico nesse quesito família. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. É o que a gente vai falar na lição de hoje. E lembrando que o que nós fazemos pode desencadear uma série de acontecimentos que talvez perdure por até muito tempo após a nossa morte. Vigiemos, pois. Muito bem, o nosso primeiro tópico fala sobre Deus faz promessas a Abrão. O segundo tópico, interferência no plano de Deus. E o terceiro tópico, as consequências de uma decisão precipitada. Olha, todo mundo tem seus altos e baixos na sua caminhada de fé.
tem aquele momento que a gente está muito bem, está animado, está fervoroso, cheio de planos e projetos, uma benção. Mas também tem aquele momento que a gente está descendo ao vale, nem sempre a gente está em cima da montanha, momentos de turbulência, períodos, talvez, vamos usar assim a expressão de escassez na fé. Ainda bem que Deus nos levanta de novo, nos chama de novo, nos dá chance de novo, oportunidades de novo. E foi o que aconteceu com Abraão e sua família. Tá? Então falaremos sobre quando a família age por conta própria. O que aconteceu foi o seguinte: no começo, Deus disse a Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Deus não deu logo um mapa para Abraão, dizendo vá por aqui, vá por aqui, vá por aqui, e tal, e já disse. Não. Deus foi mostrando conforme a sua caminhada. Deus foi mostrando para ele. Então nós podemos falar um pouquinho nesse subsídio. Eu já repito que eu falei já em outros vídeos, em outros trimestres. Aqui eu não ministro a lição, o comentário da lição. Isso aí fica para você que é professor lá na sua sala fazer isso. Você que é aluno estudar a sua revista em casa e ir para a escola dominical, porque minha intenção não é tirar você da escola dominical, mas é só dar uma clareada a mais no assunto, para quando você chegar lá, chegar, digamos assim, com uma roupagem a mais, uma visão a mais da lição a cada domingo, certo? Então, é subsídio. Por isso, tenha a sua revista, você pode acompanhar com a sua revista, mas muita coisa que eu estou falando aqui não vai estar no teor do texto da sua revista, da sua lição, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essa caminhada de Abraão, de altos e baixos. A caminhada de fé de Abraão. A caminhada de fé de Abraão, ela tem um início impactante, porque Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, e ele obedeceu, ele foi. Depois teve um período vacilante, foi quando nasceu Ismael. E depois teve um retorno à fé viva e eficaz, quando Deus lhe provou para ver realmente como é que ele estava. Então, no começo, tá? A fé de Abraão na chamada foi firme. 12:1 de Gênesis, quando Deus chama-o e diz, sai da tua terra, da tua parentela, e ele, nesse momento, ele não foi vacilante, ele atendeu a convocação de Deus, pôs o pé na estrada e foi lá, crendo, acreditando nessa promessa que Deus lhe faria uma grande nação. E ele foi, tá? Então, foi firme no início. A fé ao peregrinar em Canaã, estou nessa segunda partezinha bem aqui, ó. A fé ao peregrinar em Canaã continuou firme, como está em Gênesis 13, 14 até o 18. Certo? Quando houve a separação entre Abraão e Ló, Deus chega, lhe refaz as promessas, lhe reafirma e tudo, e ele não construiu casa fixa de pedras, casas fincadas no chão mesmo, firmes. Não, Deus disse, habita em tenda, porque você vai ter que andar por toda essa terra, onde vai pisar será teu e da tua descendência. E ele obedeceu. Então, continuava firme. Bom, mas aí, nessa caminhada tem o terceiro passo, a fé ao esperar a promessa. Aí já começou a vacilar. Gênesis capítulo 15 e o versículo 3 diz assim, disse mais Abrão, eis que me não tens dado semente. Ele falando para Deus. E eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Falando de um dos servos dele que nasceria na sua casa seria seu herdeiro, mas Deus diz no capítulo 4 que não é esse o projeto. O projeto de Deus para ele continuava de pé. Bom, seguido na caminhada, a fé ante a proposta de Sarai, sua esposa. Aí ele vacilou de vez, como está em Gênesis 16:2. A Sarai faz a proposta e diz, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, ele tinha uma serva egípcia de nome Agar, e disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva,
porventura terei filhos dela. E Abraão ouviu a voz de Sarai. Naquele tempo havia esse costume, né? Você não tem filho, é estéril, então a sua serva poderia ser autorizada a deitar-se com o marido e o filho dessa serva seria criado e tudo mais, toda a sua vida como filho da sua senhora. Era um costume que para a época era aceitável. Não tinha a barriga de aluguel como hoje em dia, mas hoje uma mulher que não pode ter filhos pode pegar a semente do marido, o espermatozoide do marido, fecundar, e eu já vi casos que a própria mãe da moça foi a barriga de aluguel, a sogra do rapaz foi a barriga de aluguel. Que nesse caso a barriga não é nem de aluguel porque foi a própria mãe da moça, certo? A própria sogra do rapaz. Hoje tem essa possibilidade. Naquele tempo a ciência não permitia, então a semente era do marido, mas o óvulo era da própria serva. No caso aí de Agar, não tinha como tirar de Sara e colocar. Mas se houvesse, eu creio que Sara teria feito esse caminho. Mas não era essa a vontade de Deus, tá? É que seria filho de Abraão juntamente com Sara. O projeto de Deus foi esse e Deus não abriu mão desse projeto. Mas nesse caso aí Abraão ouviu a proposta, aceitou a proposta e vacilou de vez. É como se dissesse assim: Abraão, a promessa é para ti. Tu serás pai de uma grande nação. Então, tenha o filho com a serva, vai acontecer o propósito e o menino será criado por mim e eu serei como mãe dele, conforme é o costume de hoje. Hoje que eu digo, na época, Sara falando, tá? E aí vacilou de vez, porque era o momento dele dizer: não, senhora, o projeto de Deus não é esse, não foi dessa forma. Ele disse que eu serei pai e ele já sabe que você é minha esposa e tudo, então vamos esperar. Era o momento de Abraão ter sido enérgico e firme na fé, então aí vacilou de vez. Aí o quinto passo nessa caminhada, tá? Deus não falou mais com Abraão por 13 anos. Quando Ismael nasceu, em Gênesis 16 e 16, ele tinha 86 anos de idade. 86, quando Ismael nasceu. Só aos 99, no capítulo 17, primeiro, Deus aparece para ele, sendo Abraão da idade de 99 anos, diz aqui a Bíblia, eu estou com a Bíblia na mão. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Abraão não estava perfeito diante de Deus, então Deus o chama depois de 13 anos sem falar com ele, por causa da besteira que fez, tá? Com Agar, a sua serva. Mas Abraão ainda não estava muito assim fervoroso, não. Ainda não estava. Dando sequência aqui a esses passos, a fé e a esperança, o sexto passo aqui, a fé e a esperança ainda estava vacilante. Gênesis 17, 18, depois de Deus ter reafirmado para ele o projeto todo, ele diz para Deus, tá? Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Abraão também riu, não foi só Sara. E disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. O meninozinho que já tinha 13 anos. Tomara que viva Ismael, como quem diz. Não acredito mais nisso, não. Eu já com 100 anos, a mulher com 90. Então, minha descendência mesmo vai ser desse meninozinho aqui, desse bastardozinho, desse Ismael. Nesse caso, a fé de Abraão ainda estava vacilante. Ele estava nesse período de turbulência que eu falei no começo. Teve um começo impactante, quando Deus lhe chamou e ele foi. Depois um período vacilante, ele está nesse período ainda. Mas agora o cenário começa a mudar para um retorno de uma fé viva e eficaz. No passo de número 7 aqui da caminhada de fé de Abraão, a fé começa a ser restaurada. A fé começa a ser restaurada. Gênesis 17, 9 e 10, Deus diz para ele: olha, guarda o meu concerto, o menino vai nascer, e guarda o meu concerto, tu vai circuncidar ele ao 8º dia, e todo macho nascido em tua casa também, e tudo mais. Quando nós chegamos no versículo 23 e 27, depois que Deus fala com Abraão e vai embora, aí Abraão agora reúne todo mundo,
todos os servos nascidos na sua casa, todos aqueles que estavam debaixo da sua tutela, da sua autoridade, circuncida todo mundo. Ele próprio foi circuncidado, traz o Ismaelzinho, que já tinha 13 anos, circuncida Ismael. Ele e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, como diz o versículo 26. Então, quando ele toma essa atitude, Deus disse, tu vai ter um filho, vai circuncidar, ou todos os nascidos de ti vão ser circuncidados e tudo. Então ele, imediatamente depois que Deus fala e sai, ele já começa a obedecer o que Deus tinha lhe falado. Então a fé começa a ser restaurada. E o que aconteceu? Gênesis, aqui mesmo no livro de Gênesis, então o menino nasce, o Ismael nasce no capítulo 21, mas no 22, vamos ver se essa fé está vacilante ou se ela está firme mesmo, que é o oitavo passo aqui na caminhada de Abraão. A fé firme e convicta. Abraão nunca mais vacilou. Gênesis 22, versículo 1 e 2, versículos 5 e versículo 8, quando Deus traz uma proposta diferente para ele e Deus lhe diz, ei, toma o teu filho, teu único filho, aí já foi descartado Ismael, tá? Teu único filho Ismael. No projeto de Deus, Ismael não conta. Nesse caso aqui do que ele tinha com Abraão. Deus não escanteou Ismael, porque Deus o abençoou também. Mas no projeto que ele tinha com a família de Abraão, Ismael não fazia parte do projeto dentro da família de Abraão, certo? Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e ali tu oferece para ele, para mim, em holocausto. E Abraão obedeceu. Versículos 5 e versículo 8, olha como é que está a fé de Abraão agora. E disse Abraão a seus moços, o que foi acompanhando ele, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço vamos até ali, e havendo adorado, olha que bonito, tornaremos a voz. Mas Deus disse que era para ele oferecer holocausto, ou seja, o menino ia virar cinza. Como é que ele diz agora para os servos, fiquem aqui, eu vou subir o monte juntamente com o rapazinho aqui, e depois a gente volta. Como é que depois a gente volta se ele ia queimar o menino? A proposta era essa. Aí nós vemos a fé, viva e eficaz. Nesse momento, Abraão estava com a fé tão firme, tão eficaz, que ele estava pensando já consigo mesmo. Deus pediu meu filho em holocausto. Eu vou obedecer. Mas ele disse que eu serei pai de uma grande nação através desse menino, então das cinzas Deus poderá trazer ele de volta. Esse talvez fosse o pensamento de Abraão, embora andasse ali um pouco pesaroso, com passos lentos, subiu o monte, e o menino, pai, aqui está a lenha, o fogo e o cordeiro. O menino já sabia como é que fazia um culto para Deus naquela época. O cordeiro para si, Deus proverá. Abraão estava profetizando sobre o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, falando de Jesus Cristo, que no futuro o cordeiro ia ser imolado lá no Calvário. Então ele disse o cordeiro para si, mas quem precisava naquele momento era Abraão. Ele não disse o cordeiro para nós. Então ele sabia que ele ia sacrificar o menino e que depois Deus poderia o trazer do pó das cinzas. Porém, Deus não permitiu que isso acontecesse, porque Deus não aceita sacrifícios humanos. Foi só uma prova de fé, um teste de fé. Se Abraão estava firme mesmo, se não estava. E aquela prova de fé foi mais para o próprio Abraão do que para Deus, porque Deus já sonda os nossos corações e nos conhece. Abraão passou naquela prova, passou no teste. Quando foi para imolar o menino, já estava amarradinho sobre as lenhas. O Senhor não lhe permitiu que continuasse e disse, não faça tal ação, eu sei que temes a Deus. Então eu vou abençoar a tua semente e tal, e reafirmou todas as promessas lá do começo da chamada de Abraão. Reafirmou tudo. E aí voltaram com alegria, e você já sabe o resultado. E Isaac casou-se, teve Esaú e Jacó, e de Jacó teve 12 filhos, eles tornaram 12 patriarcas, e a nação de Israel está aí até hoje, os judeus estão aí pelo mundo também, certo? Nesse caso, a fé de Abraão ficou firme e forte. E o Ismael? Deus disse, quando Agar foi despedida de vez, Deus disse, não, eu vou abençoar o menino, e ele vai ser pai de 12 também, né? 12 príncipes, e
será contra todos e todos contra ele, será uma grande nação. Mas ficou um problema familiar até hoje. Filhos de Abraão, descendentes de Abraão, até hoje não se cheiram muito bem, como a gente fala aqui no Brasil. E a influência dos descendentes de Abraão via Ismael ainda hoje é grande. Nós temos o chamado mundo árabe, que reúne um total de 22 países. Arábia Saudita, Argélia, o Bahrein, o Catar, o Comores, Djibouti, Egito, Emirados Árabes Unidos, o Iêmen, o Iraque, Jordânia, o Kuwait, Líbano, Líbia, Mauritânia, Marrocos, Omã, Palestina, Somália, Sudão, Síria e Tunísia. São países árabes, embora alguns sejam africanos, povo negro e tudo, mas fala o idioma e tem a religião, então é considerado país árabe, um total de 22. Agora, os países de maioria muçulmana é muito mais do que 22, muito mais. O Irã, por exemplo, é um país muçulmano, porém não é um país árabe porque não fala árabe, fala outro idioma. A Turquia é um país muçulmano, mas não é um país árabe porque não fala o árabe, mas tem a religião muçulmana. E quem foi que criou a religião muçulmana? Mohammed, ou Maomé, certo? Essa religião, o islamismo, é uma das maiores do mundo, tem cerca de 1 bilhão e 600 milhões de adeptos no mundo todo. Cerca de 40 mil muçulmanos vivem no Brasil. Então, os muçulmanos seguem o islamismo, a religião fundada por um árabe que nasceu em Meca. Então, a descendência de Ismael é mais conhecida pela grande religião chamada islamismo ou muçulmanismo. A descendência de Isaac, por outras duas grandes religiões, nesse caso, o judaísmo e o cristianismo. Porém, ainda hoje, esses povos, esses parentes, esses irmãos, essa descendência de Abraão, tem alguma rixa? Tem, você sabe que tem. A gente não precisa querer tapar o sol com a peneira. Tá? Em países de maioria muçulmana, o cristianismo é proibido e ser cristão é ser um criminoso, e em muitos desses países a pena é a morte. Tá? Agora, a influência dos descendentes de Isaac, temos hoje o único Estado judeu no mundo, que é Israel, Estado judeu democrático, em suas leis básicas, é o único Estado de maioria judia no mundo. E temos, por influência do cristianismo, por causa de outro judeu, nascido em Belém de Judá, Jesus Cristo, temos os países cristãos ou países de influência cristã, que são mais de 50 por todo o planeta. Com mais de 2 bilhões e 200 milhões de crentes, o cristianismo tem o maior número de seguidores em todo o mundo. Em todo o mundo, tá? Ainda pegando aqui as informaçõezinhas. Então eu falei que a caminhada de Abraão teve um início impactante, depois teve um períodozinho vacilante, e depois um retorno à fé eficaz. Mas o problema que foi criado por uma falha, naquele momento de turbulência, existe até hoje. Por isso, como diz aqui a nossa lição, bem aqui diz assim, a consequência dessa precipitação de Abraão de ter o filho com H, permanece até hoje com as sementes de Ismael e Isaac, ou seja, judeus e árabes. Até hoje continua. E diz no nosso terceiro tópico, bem no finalzinho do terceiro tópico, os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas e por isso não podem deixar de governá-la com sabedoria. Tá? Deus cobra de mim como um pai cristão, cobra de você, cabeça na sua casa, você que é pai cristão também, servo de Deus, obreiro, pastor, ou simplesmente congregado que está ali na sua igreja, mas na sua casa a responsabilidade é grande diante de Deus. Por isso, não podemos vacilar. Precisamos ter fé, acreditar que Deus está no controle de toda e qualquer situação e que os problemas que a gente está enfrentando, não precisamos correr para soluções meramente humanas. O crente vive pela fé. E o problema da família, que parece ser tão grande ou impossível de ser resolvido, fique tranquilo, o Deus que nos ama e que nos fez promessas é o Deus
que é capaz de responder e fazer a promessa acontecer. Deus esperou Abraão envelhecer 25 anos desde que lhe fez a promessa. Ele tinha 75 quando Deus disse: vai, sai da tua terra, da tua parentela, eu te farei uma grande nação. Só os 100 o filho da promessa nasceu. Mas depois o filho da promessa teve 2 filhos. Quando Abraão tinha 160 anos de idade, ele chegou a ver seus netos, Esaú e Jacó. E os meninos tinham 15 anos de idade quando o Abraão faleceu. Ele chegou a ver seus netos ainda adolescentes, então ele morreu na certeza de que dali para frente a promessa de Deus aconteceria. E assim, nós ainda vamos ver, você ainda vai ver as promessas de Deus acontecendo e se realizando na tua casa, na tua família e no teu casamento. Deus é o maior interessado em que tua família vá bem, que teu casamento continue dando certo. Tem problema? Corra para Jesus, corra para os pés do Senhor. A nossa saída é de joelho no chão, de rosto no pó, e acreditando que Deus pode fazer muito mais infinitamente além do que aquilo que pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe, obrigado por ter chegado até aqui. Curta o vídeo, compartilhe, mande para mais alguém e espero você no próximo subsídio, se Deus nos permitir. Fique com Deus e uma semana vitoriosa e abençoada no santo nome de Jesus.